Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tivemos um final de semana maravilhoso. Estamos encerrando com muita gratidão ao Senhor por tudo que a gente recebeu esses dias, não é? Passamos 2 dias junto com o pastor Eliezer. Outros dos nossos irmãos aqui da nossa família da fé passaram 2 dias também em treinamento no Centro de Cura, lá no Verbo da Vida de Campo Grande. Amém? Então está todo mundo feliz, todo mundo sendo abençoado. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer. É para mim? Aleluia! Eu estou feliz, sabe? Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você. E ontem à noite, quando o pastor Eliezer estava falando sobre algo que chamou a atenção de Jesus, e ele falou sobre 2 coisas que chamaram a atenção de Jesus. E uma delas chamou a minha atenção, quando ele falou do centurião. E a fé do centurião chamou a atenção de Jesus. A ponto de Jesus dizer que em toda Israel ele nunca tinha visto uma fé como a daquele homem. Isso chamou a minha atenção. Porque a única coisa que aquele homem fez foi dizer para Jesus: mestre, você não precisa ir na minha casa. Basta uma só palavra e o meu servo será curado. E eu fiquei pensando sobre isso. De fato, aquele homem teve a compreensão, a revelação, o entendimento de que uma só palavra era suficiente, ou melhor dizendo, uma só palavra era a mesma coisa que Jesus indo à casa daquele centurião. Ele entendeu que Jesus e a palavra são a mesma coisa, ou a mesma pessoa. Jesus é a palavra é Jesus. Se você recebe a palavra, você recebe a Jesus. Se você recebe a Jesus, você recebe a palavra. Então, aquele homem, aquele centurião, ele aprendeu a receber a palavra. A gente precisa saber receber a palavra. Existe uma atitude certa, existe uma postura correta, existe uma maneira certa de se receber a palavra. Muitas vezes nós não recebemos o benefício da palavra, ou os benefícios da palavra, porque não sabemos como receber a palavra. Não temos a atitude correta. Eu já disse aqui e vou repetir. Eu sou de um tempo onde, quando a palavra estava sendo ministrada, ou alguma oração na igreja estava sendo feita, as pessoas esperavam a oração ou a leitura da Bíblia terminar para depois entrar. Esse pessoal que chega atrasado, sabe? Quando a gente chegava atrasado e a palavra estava sendo lida e eu já disse que em nome da não religiosidade, nós estamos abrindo mão de coisas que são genuínas, verdadeiras e importantes para Deus e para a nossa vida. As pessoas se colocavam de pé, aí, não precisa dessa religiosidade toda, mas era uma reverência à palavra de Deus. Isso não é reverência, não é religiosidade, gente. Nós não somos irreverentes, nós reverenciamos ao Senhor, reverenciamos a sua palavra. A igreja está em oração, há um ambiente, uma atmosfera onde a presença de Deus está em manifestação. Temos que reverenciar a presença. Eu lembro que quando alguém se levantava e era usado nas manifestações do Espírito, nós fechávamos os olhos e baixávamos a cabeça e recebíamos. Então existe uma maneira de se receber a palavra. A gente não pode acabar com toda a reverência que a gente deve ter em nome de não sermos religiosos. Existe uma religião segundo Deus. Eu não vou falar sobre isso, mas sobre como receber a palavra. Essa palavra que o pastor Eliezer deu me lembrou de que nós temos que ter uma atitude correta. Tem coisas que estão acontecendo e orações que nós estamos fazendo pelos irmãos de coisas que já deveriam ter sido resolvidas. Tem problemas que estão se repetindo, situações que não estão mudando, e não é por falta da palavra. Não é porque a palavra está deixando de ser pregada. Não é porque a palavra está deixando de ser ensinada. Não é porque a gente não tem recurso. Não é porque a gente não tem ferramenta. Não é nada disso. É porque a gente não tem recebido a palavra da maneira correta.
Tem um texto muito conhecido lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Abra sua Bíblia lá, por favor. E fala de um pessoal que a gente sempre cita, e muitas vezes a gente nem sabe que está nesse texto. A gente sabe deles, mas a gente não sabe o endereço. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 10. Diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, diga Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Então aqui o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, e ele estava fazendo também um relato de fatos que aconteceram, e ele diz que esses de Bereia, eles eram mais nobres. Ele fala de uma nobreza. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a elogiar essa igreja de Bereia, ou esses crentes de Bereia, os bereanos. Existem até igrejas que adotaram o nome de bereanos. Igreja fulana de tal de Bereia, dos crentes de Bereia, os bereanos. E por que a gente fala tanto dos crentes de Bereia? Porque a Bíblia diz que eles sabiam como receber a palavra. Agora, o interessante, o que sempre chamou a minha atenção nesse texto, nesse versículo especificamente falando, é que os crentes de Bereia, eles foram considerados mais nobres que os crentes de Tessalônica. Isso já diz para a gente que a igreja de Tessalônica também era uma referência no que diz respeito a receber a palavra. A Bíblia não diz que os crentes de Tessalônica não eram nobres, mas sim que os crentes de Bereia eram mais nobres que eles. Mas existia uma nobreza também nos crentes de Tessalônica. Então, essa referência dessas duas igrejas era uma referência colocando essas igrejas como um referencial. Os crentes de Tessalônica eram nobres também. E os de Bereia mais ainda. Mas porque eram considerados mais nobres. Veja só, vamos continuar lendo esse versículo para a gente conhecer daqui a pouco um pouco como era essa postura ou por que os crentes de Tessalônica eram elogiados também. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. A palavra, ela é para todos. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui o autor quis deixar claro que mulheres de alta posição foram alcançadas pela palavra, começaram a crer. Mas deixa eu me ater aqui à questão de saber como receber a palavra. Os crentes de Bereia, eles sabiam como, e os de Tessalônica também. Então, antes da gente continuar falando sobre os de Bereia, vamos ver como os crentes de Tessalônica recebiam a palavra. Então, abra lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Quem achou, diga, as minhas contas estão pagas. Quando você achar, pode dizer a mesma coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Então, essa foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas com alguns coautores. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Diga, operosidade da vossa fé. Uma fé que opera. Eu acabo de me lembrar de que o pastor Eliezer falou sobre isso essa manhã, sobre como a fé opera. A fé opera pelo amor. Então, eles estavam sendo lembrados na oração do apóstolo Paulo, de Silvano e de Timóteo, de que esses crentes tinham uma fé que operava. A gente já sabe que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
E esses crentes de Tessalônica estavam sendo comparados aos crentes de Bereia, ou era um parâmetro, um referencial para dizer que os crentes de Bereia aprenderam algo a mais no que diz respeito a receber a palavra. Mas os crentes de Tessalônica também sabiam receber a palavra, porque também eram nobres. Os de Bereia eram mais nobres, mas os crentes de Tessalônica também eram nobres. Então eles sabiam como receber a palavra. E a fé deles operava da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho que eu, Silvano e Timóteo pregamos a vocês, não chegou até vocês tão somente em palavras, mas chegou em palavras também. Mas não é só em palavras. Paulo mesmo disse que nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens. A nossa vida é vista. De fato, a nossa mensagem, ela é transmitida muito mais pela vida que vivemos do que por aquilo que falamos. E muitas vezes aquilo que falamos, às vezes, é desqualificado por aquilo que vivemos. A gente tem que viver uma vida correta em Deus, e aquilo que falamos é uma extensão da vida que a gente vive. Paulo está dizendo, o evangelho foi pregado a vocês não somente por palavra. Nós não só pregamos, nós não só falamos, mas também falamos. Amém? Então eu posso chegar a dizer, não, eu não prego, eu tenho um chamado para o ministério, mas eu não sei pregar, eu não sei ensinar, mas eu dou um testemunho com a minha vida. Então eu não fui chamado para o ministério. Porque se eu fui chamado para o ministério quíntuplo, a primeira característica desse chamado é ter o dom da palavra. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, os 5 ministérios têm o dom da palavra. Tem a habilidade para pregar e ensinar, ou pregar ou ensinar. Senão não foi chamado para o ministério. Para o ministério quíntuplo. Tem uma outra função que tem a mesma honra no corpo de Cristo. Não importa o que você foi chamado para um serviço honrado no corpo de Cristo. E todos nós somos necessários. Não existe um trabalho mais importante do que o outro no corpo de Cristo. Mas se eu não tenho o dom da palavra, esse não é o meu chamado. E qual o problema? Não tem nenhum problema. Vou fazer uma outra coisa que não seja pregar de púlpito. Eu posso pregar numa conversa. Eu posso anunciar o evangelho mandando uma mensagem, dando um telefonema. Mas eu tenho uma função tão honrosa, não sendo chamado para o ministério quíntuplo, que qualquer um outro que foi chamado para um dos 5 ministérios. Na verdade, a honra está em ser fiel naquilo que Deus chamou você para fazer. E a graça, a unção, a recurso, a todo um equipamento sobrenatural e recurso financeiro para você cumprir o seu chamado. É só se aceitar. A gente não está em competição, gente. Paulo ele disse aos Efésios no capítulo 4 que nós vamos crescer como igreja local também, trabalhando com uma justa cooperação de cada parte. Cada um de nós fazendo a nossa parte. Mas Paulo ele disse que também pregou, então eu não posso se eu fui chamado para o ministério, eu tenho que pregar. Não somente pregar, mas eu tenho que pregar. Ou ensinar a palavra. Mas o evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, muito mais, em poder, diga poder no Espírito Santo. E em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento, diga procedimento. Ele fala do procedimento dele entre vós e por amor de vós. Então Paulo está falando de algumas coisas que a gente precisa considerar. O evangelho não foi pregado pela vida desses ministros que ele citou, ele, Silvano e Timóteo, somente com palavras. Foi também com palavras. Mas eles pregaram o evangelho também através da demonstração do poder no Espírito Santo. Eles demonstraram o poder de Deus. Jesus disse que aqueles que creem no seu nome, eles operarão algumas coisas. Os sinais seguirão aqueles que creem no nome de Jesus. E ele dá uma lista. E no final de Marcos, no capítulo 16, a Bíblia diz que eles obedeceram, pregaram o evangelho, fizeram discípulos e Jesus confirmou a pregação da palavra com os sinais que se seguiam.
Então eles não só pregaram, não era uma palavra vazia, ou não era um evangelho sem poder. Não era uma pregação fria. Sinais acompanhavam o ministério deles. Os dons do Espírito Santo estavam em operação à medida em que eles ministravam as pessoas. No dia a dia deles. Agora, não foi só isso. Não foi só pregar e demonstrar o poder de Deus. A gente já sabe que a unção, ela acompanha o chamado. E não era só a unção acompanhando o chamado. Eles disseram que eles tinham um procedimento no meio deles e por amor deles. Não era só um procedimento, um testemunho no meio deles. Não era só ter uma vida correta. Não era só fazer o que era certo. Não era só dar um bom testemunho para não escandalizar as pessoas, para não se tornar escândalo ou pedra de tropeço, para não comprometer a fé das pessoas. Não era só um bom testemunho, era também um bom testemunho. Eles tiveram um procedimento correto entre eles. Mas ele disse também que eles tiveram um procedimento correto por causa deles, ou por amor a eles. Então não é só fazer o que é certo. É fazer o que é certo, até quando não dá vontade de fazer, por amor à pessoa. Então eles andaram em amor. O evangelho foi pregado e é pregado e anunciado dessa forma. Não é só uma pregação, não é só o culto de domingo à noite, terça-feira à noite e quinta-feira à noite. Não são só as reuniões de líderes e colaboradores, os eventos especiais. É uma vida toda demonstrando e pregando o evangelho. Então foi isso que o apóstolo Paulo falou, foi dessa forma que eles ministraram a palavra. Pregando, ensinando, demonstrando o poder de Deus e testemunhando entre eles e por amor a eles. É assim que se prega o evangelho. Às vezes nós fazemos as duas primeiras partes certo, mas erramos nas duas últimas. Ou na última, isso compromete tudo. A gente tem que pregar, a gente tem que demonstrar o poder de Deus, a gente tem que dar um bom testemunho, e a gente tem que viver uma vida onde a gente demonstra, na prática, o amor às pessoas. É assim que se prega o evangelho. Não é só falando. Falar qualquer um pode falar. Tem mais coisa. Amém? Paulo entendeu isso, Paulo fez isso, Silvano fez isso, Timóteo fez isso, e Paulo está falando acerca dessas coisas. Versículo 6. Com efeito, por causa disso, por causa de ter pregado o evangelho, de ter demonstrado o poder no Espírito Santo, por causa de ter dado um bom testemunho, de terem tido um bom procedimento entre eles e por amor a eles, com efeito, por causa disso, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe o que produziu na vida daquelas pessoas? Um bom testemunho, um andar em amor, demonstração dia a dia de amor, a pregação do evangelho, a demonstração do poder de Deus. As pessoas se tornaram discípulas, imitadoras deles e de Cristo. Paulo disse: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Como imitamos a Cristo? Andando de modo digno do evangelho. É dessa forma que as pessoas vão começar a imitar a Cristo. É assim que nós fazemos discípulos. Fazendo o que é certo. Não é só falando o que é certo. É falando o que é certo, mas também fazendo o que é certo. É falando o que é certo, mas andando em amor. É falando o que é certo, mas demonstrando o poder de Deus. Nós somos do fogo, gente. Nós cremos na unção, nas manifestações do Espírito Santo. Nós cremos em milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Cremos no mover do Espírito Santo.
Cremos na unção que despedaça o jugo, cremos em libertação, cremos em pessoas recebendo novos órgãos, cremos em pessoas que vão ter os braços crescendo, perna crescendo, morto ressuscitando, cremos no poder de Deus. Nós cremos em oração em línguas, cremos no batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós cremos no poder de Deus, cremos em intervenções divinas, cremos em cultos onde o poder de Deus vai se manifestar, esse lugar vai estar cheio da nuvem da glória de Deus, que a gente não vai querer nem ir embora, que ninguém vai ficar de pé. Cremos em unções onde pessoas vão ficar rindo no Espírito, chorando quebrantadas. Cremos no sobrenatural. Cremos no que a Bíblia diz. Cremos que essas coisas vão aumentar nos últimos dias. Cremos em um grande avivamento de cura que está para vir. Cremos em todas essas coisas. Nós temos declarado e confessado que nós estamos no meio de um grande avivamento que vai começar. Cremos no avivamento da Rua Ercília, assim como foi o avivamento da Rua Azusa. Nós estamos crendo nisso. Oh, aleluia! Mas nós cremos também em demonstrar a Cristo no nosso dia a dia. De viver como um exemplo, e as pessoas vão começar a imitar. Vão começar a nos seguir. Foi isso que começou a acontecer. As pessoas começaram a imitar. Essa igreja dos Tessalonicenses começou a imitar eles. Porque eles, quando receberam, eles se tornaram imitadores deles e do Senhor, e tendo recebido a palavra, eles receberam a palavra. Então existe uma maneira de receber a palavra. Então aqui ele começa a entregar algumas chaves para nós. Como nós devemos receber a palavra? Qual é a postura, qual é a atitude? Tendo eles recebido a palavra, posto que em meio a muita, não era só tribulação, mas muita tribulação. Muita tribulação é muito mais do que uma tribulaçãozinha. Mas no meio de muita tribulação, porque a gente tem um monte de desculpa. A gente tem um monte de desculpa esfarrapada para a gente não receber a palavra. A gente fica chateado, a gente faz beicinho, a gente faz greve, deixa de dar o dízimo. Sabe que isso sempre aconteceu. A pessoa fica magoada com a igreja, não teve oportunidade, não teve um espaço, ou as coisas são diferentes do que ela pensa ou do que ela queria. E aí a primeira coisa que ela faz é esfaquear, apunhalar a igreja. Retaliar a igreja. Não vou dar meu dízimo. Aí eu quero ver como é que vai ser sem o meu dízimo. Vai ser. Vai continuar. Eu não vou no culto. Quero ver o que vão fazer se eu não estiver lá. Vai fazer, vai tudo acontecer. Ninguém é insubstituível. Você é extremamente importante para Deus. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida e pelo fato de você congregar aqui, Deus tem um propósito para você estar congregando aqui. Mas a obra é de Deus, gente. A obra não é minha. Se eu sair daqui, a obra não vai parar porque eu saí. A obra é de Deus. Ninguém é insubstituível. Ninguém vai fazer do jeito que você nasceu para fazer. Mas se você não fizer, você não vai comprometer a obra do Senhor. A obra vai seguir crescendo e avançando. Vontade do Senhor vai estabelecer. Gente, essa coisa de o que vai ser de Mesquita? Tarde demais, Mesquita já é. Está crescendo. Vai crescer comigo, semigo. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a habilidade que a gente tem. Deus usa as habilidades que a gente tem. Mas a gente nunca vai fazer greve com Deus. Vamos fazer piquete ali na porta, o Espírito Santo não vai entrar. A palavra não vai fluir, porque a gente... Não existe isso, gente. Não existe isso. Vai continuar tudo fluindo, os milagres vão continuar acontecendo, pessoas vão continuar chegando, Deus vai continuar dando sonho a pessoas, Deus vai continuar falando com pessoas nos lugares mais inusitados. Deus falou com um irmão que veio com a sua família para cá, no meio de um lugar onde estava todo mundo falando mal da gente. Vê lugar mais inusitado que esse?
Existe um lugar menos mais improvável do que esse? Todo mundo falando mal, aí o Espírito Santo diz: é lá que eu quero que você congregue. Imagina o conflito que o irmão entrou, mas ele falou: eu vou obedecer a direção do Espírito. Então não tem nada a ver conosco, gente. É por isso que a gente não se defende, é por isso que a gente não briga, a gente segue andando em amor. Bendizemos os que nos maldizem, amamos os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Então a gente segue andando em amor, existe um caminho do amor, a gente vai seguir esse caminho do amor e Deus vai continuar cuidando de nós. Amém? Então eles aprenderam a receber a palavra, posto que em meio a muita tribulação, não apenas tribulação, mas muita tribulação, mas eles aprenderam a receber a palavra, no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito. A alegria não é fruto das circunstâncias. É por isso que eles aprenderam, mesmo em meio a muita tribulação, a receber a palavra. Com alegria. A alegria do Espírito Santo. Então eu posso não ter motivos para estar com um sorriso no rosto. Mas eu tenho mais motivos por dentro para estar em alegria. Quando meu espírito humano foi recriado, quando eu nasci de novo, por consequência disso, eu tenho alegria por dentro, fruto do Espírito. Então eu preciso aprender a receber o Espírito da palavra. Com alegria. Ainda que a palavra seja, como disse o pastor Eliezer, um rela. Ainda que seja aperto de parafuso, ajuste. Ainda que não seja aquilo que eu queria ouvir. Ainda assim, eu sei que eu sou repreendido porque eu sou filho. Porque aquele que não é repreendido, ele não é filho, é bastardo. O pai repreende aos filhos que ama. Quando eu sou ajustado, repreendido, apertado, disciplinado, podado, é para dar mais fruto. Não é porque Deus quer acabar com a minha vida. Por que Deus está falando isso comigo? Porque Ele não gosta de mim? Não, é porque Ele gosta. É porque Ele quer que a gente dê mais fruto. Amém? Então eles aprenderam mesmo em meio a muita tribulação. Sabe, está difícil, está faltando dinheiro, está lidando com um problema na família, as coisas não estão do jeito que você pensava, queria, imaginava, parece que está tudo dando errado. Ainda assim receba a palavra com alegria. A gente tem que estar sempre recebendo a palavra com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia! A gente tem que ser igual a Isabel. Está sempre recebendo a palavra, sempre com alegria, sempre com um sorriso no rosto. Sempre recebendo a palavra. Todo mundo aqui poderia fazer uma lista de coisas que seria uma explicação, não justificativa, mas uma explicação para a gente estar com a cara emburrada. Olha, eu estou com a cara emburrada hoje porque está faltando isso, porque aconteceu isso, porque disseram isso, porque falaram isso. A gente não tem que fazer isso. A gente tem a alegria do Espírito Santo. Então, ainda que não tenha, que tenha faltado isso, ainda que não tenha acontecido isso, ainda que tenham falado isso, ainda que tenham dito isso, ainda... Não importa, a alegria do Espírito continua no meu coração. Eu sigo recebendo a palavra em paz e alegria. A igreja dos Tessalonicenses aprendeu isso. Aleluia! A gente está falando de um tempo onde muita tribulação era algo que a gente não está acostumado a viver nessa época. Pelo menos na nossa nação. O tipo de perseguição que eles enfrentavam era um outro tipo de perseguição. Hoje, por causa da internet, a gente tem visto que o que nossos irmãos no Oriente Médio têm sofrido. Mas era um tempo de perseguição. Não era um tempo onde ser evangélico ou gospel estava na moda. Não, era uma outra época. As coisas não eram... As facilidades que nós temos hoje não existiam naquela época. Era um tempo completamente diferente.
Então eles estavam enfrentando realmente muita tribulação, mas eles sabiam receber a palavra. Então esqueça as suas desculpas. Joga tudo fora. Nada justifica o crente emburrado na igreja receber a palavra. Se você quer ter resultado, você precisa viver e andar na alegria do Espírito. Porque eles fizeram isso, aprenderam isso, versículo 7 diz: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgava a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Que coisa tremenda! Quer estratégia evangelística melhor do que essa? Você aprende a receber a palavra, mesmo que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito, a notícia vai correr. Lá em Mesquita tem um povo da fé. Eles são perseguidos que nem a gente, mas eles não perdem a alegria. Eles são perseguidos que nem a gente, mas a fé deles está operando. A notícia corre, as pessoas começam a saber, não adianta pressionar, não adianta travar, não adianta perseguir, eles continuam crescendo, eles continuam prosperando, eles continuam alegres, eles continuam felizes, as coisas continuam acontecendo, continuam prosperando. Aleluia! Essa igreja se tornou um referencial, a princípio um referencial para a Caia e para a Macedônia, mas depois rompeu as fronteiras. A notícia correu e não havia, volto a dizer, as facilidades que nós temos hoje. Oh, aleluia! Hoje algo acontece, fica todo mundo sabendo, porque está no Facebook. Fica todo mundo sabendo, porque está sendo transmitido pelo YouTube. No mundo inteiro sabe-se o que está acontecendo aqui. Aleluia! A gente precisa aprender a receber a palavra. Eles aprenderam. Essa é a estratégia evangelística que a gente vai adotar. Sabe o que você precisa fazer? Aprender a receber a palavra. Só isso. A notícia vai correr. A sua prosperidade, a sua alegria, o seu sucesso, a sua saúde divina vai se tornar uma mensagem que vai correr os quatro cantos da terra. Aleluia! Pode ser que alguém fale mal de você. Pode ser que alguém diga uma inverdade sobre você. Pode ser que alguém faça uma fofoca sobre você. Mas a sua vida vai se tornar um testemunho vivo. Não, mas a pessoa está prosperando, mas como é que pode estar alegre? Eu pensei que era o fim dele. Não, não é o fim. É só o começo. Eu pensei que estava tudo acabado, mas não está acabado. Porque ele sabe como receber a palavra. Tudo que eu fiz, não consegui tirar a alegria dele. Aí a pessoa vai começar a ver que a alegria que você tem está por dentro. Alguma coisa aconteceu dentro dele, porque ele tem uma alegria que não termina. É uma alegria que não tem fim. É uma alegria como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala a respeito da paz. É uma alegria que excede todo o entendimento. É uma alegria que está guardando o coração e a mente dele. Ninguém consegue arrancar aquela alegria daquela pessoa, porque a alegria está por dentro. Podem roubar o seu dinheiro, podem roubar a sua casa, o seu carro, mas a sua alegria, ninguém consegue tocar na sua alegria. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Quando nascemos de novo, fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade. A alegria se manifestou, ninguém consegue arrancar. A única pessoa que pode decidir não andar nessa alegria que é fruto do Espírito somos nós mesmos. Mas ela está aí dentro. O maligno não pode tocar. Ninguém pode arrancar. A gente precisa pegar essa alegria que está dentro da gente
e usar ela para a gente viver uma vida de alegria, receber a palavra com alegria. Está faltando tudo, as coisas estão complicadas, mas a gente não perde a alegria. Oh, aleluia! Sabe que a palavra pode mudar a vida da gente? O que a Bíblia diz é que essas pessoas começaram a andar em fé. A fé dessas pessoas começou a funcionar, começou a operar. A operosidade da fé dessas pessoas foi vista. Meu Deus, como é que eles conseguem, em meio a muita tribulação? Sabe que estava todo mundo passando por tribulação, todo mundo passando por fome, por escassez, tudo era mais complicado naquela época. Ainda assim, a fé dessa igreja funcionava, a ponto das pessoas saberem. Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha avião passando no céu com a faixa. A igreja de Tessalônica está prosperando. Mas a notícia chegava. Não tem como esconder o que Deus está fazendo na sua vida. A gente só tem que receber a palavra. Aleluia! Aleluia! Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só a Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Oh, aleluia! Agora veja só o versículo 1 do capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, aleluia, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Oh, aleluia! Aleluia! Esse é o tipo de ministro que está sendo formado aqui. Gente que não está procurando glória de homem, gente que não está usando linguagem de bajulação, gente que está querendo fazer a obra de Deus e que está disposto até a perder a vida por amor ao povo. Oh, aleluia! Essa qualidade de ministro que Deus está forjando aqui nesse lugar. Gente que não ama a sua própria vida, que aprendeu a amar o outro como Jesus mesmo ama. Aleluia! Agora, mas veja o que diz o versículo 13. Oh, aleluia! Outra razão, já falamos sobre algumas razões, mas outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Que coisa tremenda! Imagina alguém sendo levantado por Deus para orar por você ou orar por nossa igreja, e essa pessoa se lembra de um outro motivo. Olha, eu já tenho agradecido a Deus, eu já tenho me lembrado da operosidade da vossa fé, eu já tenho me lembrado que mesmo em meio a muita tribulação, vocês aprenderam a receber a palavra com muita alegria, eu tenho me lembrado que eu não preciso nem mais pregar o Evangelho, que o testemunho do que a gente fez entre vocês, o resultado daquilo que a gente fez entre vocês, está sendo visto por todas as outras nações, as outras cidades, os outros lugares. Está todo mundo sabendo que vocês estão prosperando, está todo mundo sabendo que vocês andam em amor, está todo mundo sabendo que a fé de vocês funciona, está todo mundo sabendo que vocês estão prosperando, está todo mundo sabendo. Mas no meio da oração diz assim, eu tenho uma outra razão para
incessantemente dar graças a Deus por vós. Imagina ter mais um motivo, além de todos esses que a gente falou, para o camarada em oração. E veja que Paulo tinha uma vida de oração e tinha muita gente para ele orar. Tinha muita igreja para ele orar. Mas ele lembrou de orar por essa igreja. E ele disse, tem mais uma coisa, lembrei agora. Tem mais uma coisa que eu não paro de dar graça. Toda hora Paulo lembrava dessa igreja. Deus, muito obrigado pela igreja dos Tessalonicenses. Oh, aleluia! Eles sabem receber a palavra. Eles sabem manter a alegria do Espírito Santo mesmo no meio da tribulação. Eles sabem andar em fé. Eles sabem andar em amor. Valeu a pena o preço que a gente pagou. Aleluia! A gente sofreu em Filipos, a gente apanhou em Filipos, a gente foi perseguido, mas a gente chegou em Tessalônica e valeu a pena. Sabe que tem gente que vale a pena trabalhar? Tem gente que vale a pena, a gente apanha, a gente sofre, parece que não deu em nada, mas quando a gente vê a vida da pessoa prosperando, casamento restaurado, os filhos voltando, oh, aleluia, a pessoa entrando no ministério, se graduando no Rema, se graduando na escola de ministros, se graduando no centro de cura, a pessoa começando a dar fruto, começando a funcionar, melhorando a pregação, falando com mais fluência, as coisas acontecendo, os dons operando, as portas se abrindo, gente convidando. Oh, aleluia! A gente, valeu a pena. Eu estou quase cantando, vai valer a pena. Oh, aleluia! Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, a palavra que vocês ouviram de nós é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, eles aprenderam a receber, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Vê que coisa tremenda. Paulo está dizendo, a palavra que a gente pregou é de Deus. Mas vocês aprenderam a receber. Paulo está responsabilizando o resultado que eles obtiveram, não a ele mesmo, mas à igreja. Porque ele disse, a palavra é de Deus. E ali está dizendo que eles poderiam ter recebido a palavra que era de Deus, pregada por homens, mas era de Deus, como sendo palavra de homens. Mas eles decidiram receber a palavra que era pregada por homens, como de fato ela era, a palavra de Deus. Então a responsabilidade no resultado não é de quem prega, e sim de quem ouve. É a maneira como a gente recebe que vai dar resultado ou não. Se eu não recebo a palavra com a atitude correta, eu não posso colocar a culpa no pregador. Eu não posso dizer a palavra não foi muito boa, não gostei muito da palavra, eu não posso responsabilizar o pregador. Pode ser que ele se enrolou, pode ser que 90% da mensagem eu não tenha entendido, pode ser que o nível de conhecimento que eu alcancei hoje não é lá essas coisas, mas eu já cresci um pouquinho. Pode ser que o nível de conhecimento da pessoa que teve a oportunidade de pregar seja um pouquinho abaixo do meu. Mas a gente tem confessado aqui, e é verdade, uma só palavra vinda de Deus, não foi isso que chamou a atenção de Jesus? Basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Não precisa de uma pregação? Não precisa de 3 horas de mensagem? Então eu não posso responsabilizar o pregador. Eles disseram, a palavra que nós pregamos, Paulo disse, a palavra que pregamos, que é de Deus, vocês a receberam como ela em verdade é. A palavra de Deus, não de homens. Então é por isso que esse momento da palavra é um momento que a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar atento, gente. Porque pode ser que a resposta que a gente está buscando, ela venha nesse momento. Pode ser que um problema que a gente está enfrentando ao longo dos anos e os mesmos problemas se repetindo, a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Pode ser que em alguma área da minha vida que eu não estou tendo vitória ainda, aquela palavra que vai ser liberada vai me arrancar daquele lugar. É por isso que a gente tem que estar ligado.
A igreja de Tessalônica aprendeu que a palavra que era pregada era a palavra de Deus, era Deus falando. É Paulo que está pregando, é Timóteo que está pregando, é Silvano que está pregando, mas é Deus que está falando. Sabe o que eles aprenderam? A receber o Espírito da palavra. Quando a gente aprende a receber o Espírito da palavra, não importa se é homem, se é mulher, se fala baixo, se fala alto, se fala rápido, se fala devagar, não importa se tem sotaque como do pastor Eliezer ou como o meu, não importa. A gente pega o Espírito da palavra. Oh, aleluia! Pode ser que não seja a melhor pregação do mundo. Pode ser que não seja o melhor ensino do mundo. Pode ser que eu tenha os meus pregadores, os meus mestres prediletos. Pode ser que eu tenha pessoas dentro do meu ministério que eu me identifique mais. Mas eu posso pegar o Espírito da palavra de qualquer um pregador. Oh, aleluia! Porque eu não estou ali para ouvir pregador, eu estou ali para ouvir Deus. Eu preciso pegar o Espírito da palavra. Não é o pastor Márcio que vai me libertar. Paulo, ele disse lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, eu preciso pegar o Evangelho. Eu preciso pegar o poder de Deus. Fui com tanta expectativa de ouvir o pastor Rogério, o irmão Rogério, queria ouvir o Rogério. Poxa, eu vim preparado psicologicamente para ouvir o Rogério. Cheguei lá, era o Gilson. Pega o Espírito da palavra. Puxa o Espírito da palavra. Fica sensível. Pode ser que uma só palavra. Deus fala, pode ser eu já ouvi tantas vezes, quantas coisas a gente já ouviu tantas vezes, e a gente está sempre recebendo. Só pegar o Espírito da palavra. Não gosto de ouvir mulher pregando, prefiro homem. Pega o Espírito da palavra. Não gosto de pregação, eu não gosto de ensino, gosto só de pregação. Não gosto de pregação, gosto só de ensino. Para com essas bobagens, isso é crise de menino. Só gosto de chocolate. Só gosto de chocolate ao leite, não gosto de chocolate amargo. Só gosto de ensino. Que besteira! Ama a palavra. Pega o Espírito da palavra. O alimento, sabe? Aquilo que vai te deixar saciado. Mantenha a alegria do Espírito. Não perca a irmã Nancy do Fresno. Ela disse que uma das coisas mais importantes que o irmão Reiga dizia era que nós não devíamos perder o entusiasmo pela palavra. Fique entusiasmado com a palavra. Fica motivado com a palavra, com a expectativa. Já começa a puxar antes de começar a ministração. Vem com expectativa de receber o Espírito da palavra. E não importa, não tem problema nenhum em se identificar mais com um do que com o outro. Isso não é problema, esse não é o problema. O problema é deixar de receber daquele que eu não me identifico. Paulo falou desse problema na igreja de Corinto. Uns se identificavam mais com um do que com o outro. E começavam a dizer, eu sou desse, eu sou daquele. Não, eu não sou nem desse nem daquele. Eu sou da palavra. Eu preciso pegar a palavra. Sabe que eu amo a maneira como funciona o Rema? Exatamente por causa disso. Nós somos expostos a vários tipos de ministrações, a várias unções, aos 5 ministérios. Recebemos ensinamentos de pessoas do Brasil inteiro e de fora do país. Isso nos treina a receber o Espírito da palavra. Oh, aleluia! Tanto é assim, versículo 14, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Veja só que coisa interessante. Essa igreja, porque aprendeu a receber a palavra, ela se tornou uma imitadora das igrejas de Deus na Judéia. Sabe que quando a gente aprende a receber a palavra,
quando a gente entende como receber a palavra, a gente vai começar a ser visto como já fomos, como os referenciais que a gente tem. Alguém vai entrar aqui e vai dizer, meu Deus, eu fui lá na igreja lá em Mesquita e é a mesma coisa que Taubaté. Eu me senti como se eu estivesse em casa. Não tinha diferença. Eu me senti como se estivesse em Campina Grande, quando a gente recebeu o pastor Lester aqui, o primeiro intérprete dele, qual é o nome dele mesmo? O Moisés, o Moisés, ele estava ensinando, a gente é brasileiro, o Moisés, ele estava fazendo, foi o intérprete, quando a gente foi lá embaixo, estava fazendo lanche, aí ele disse assim, sabe que eu me senti como se eu estivesse lá na igreja Rema? Falei, cara, tu já foi na igreja Rema? Ele, não, mas eu já assisti vários vídeos com o pastor Lester. Eu me senti do mesmo jeito. Não é presunção minha, foi ele quem disse isso. Não é presunção minha, mas a gente tem buscado essa mesma atmosfera, esse mesmo ambiente, a gente tem desejado as mesmas coisas, temos recebido do mesmo lugar. Essa igreja dos Tessalonicenses, eles foram tratados como a igreja dos judeus, crentes. Meu Deus, vocês se tornaram imitadores deles, a ponto de sofrerem o mesmo tipo de perseguição. Não é à toa que nós vamos ser chamados de profetas da prosperidade, de supercrentes, porque pregamos o mesmo evangelho. O evangelho que funciona. Aleluia. Vão dizer as mesmas coisas de nós, mas nós vamos ter os mesmos resultados. Oh, aleluia, aleluia. Que coisa tremenda. Agora vamos voltar lá para Atos capítulo 17, versículo 11, versículo 11. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Então isso quer dizer que os crentes de Bereia, eles sabiam receber a palavra, mesmo que em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Eles tinham uma fé que funcionava, uma fé que operava. Eles sabiam receber a palavra que era de Deus, como sendo de Deus mesmo, pregada por homens. Eles não consideravam que a palavra pregada por homens era de homens, mas era de Deus. Eles sabiam receber a palavra, então eles tinham o mesmo resultado. Aí, os crentes de Bereia, eles eram exatamente igual aos crentes de Tessalônica. Só que eles fizeram algo a mais, para se tornarem mais nobres que os crentes de Tessalônica, para ser considerado por Deus, pelo Espírito Santo, que inspirou Lucas a escrever o livro de Atos, a ser uma igreja mais nobre, reconhecida e elogiada, como uma igreja mais nobre que a igreja de Tessalônica. Isso quer dizer que eles aprenderam a fazer algumas coisas a mais com relação a receber a palavra. Amém? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Diga avidez. Essa palavra avidez, ela quer dizer paixão, desejo ardente. Amém? Eles recebiam a palavra, eles aprenderam a receber a palavra, eram considerados mais nobres que os crentes de Tessalônica, porque eles recebiam a palavra como os tessalonicenses. Mas além disso, eles recebiam a palavra com um desejo ardente, com uma paixão pela palavra. Não era algo comum, como a gente vê muitas vezes. Os caras estavam desejando a palavra. É aquele mesmo coração que Cornélio e sua família receberam a palavra. Pedro nem tinha terminado de pregar e o Espírito caiu sobre eles. Desejo tão forte que arranca do ministro aquilo que ele nem preparou para ministrar. Começa a arrancar dom, começa a mover o ministro. Meu Deus, não consigo parar de falar. A expectativa é tão grande, o desejo é tão grande do povo, que a gente quer parar, mas não consegue. O povo começa a puxar. Meu Deus, é como se estivesse arrancando, está fluindo. Não dá tempo nem de processar o que a gente está falando. Está saindo, começa a fluir, porque o povo está desejando. Paixão pela palavra, desejo ardente. Avidez, eles desejavam a palavra, eles tinham paixão pela palavra, oh aleluia, oh meu Deus, a fome deles aumentava sempre, desejo ardente. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, abra lá por favor.
Talvez você já conheça essas passagens, mas nós vamos ler. Nós temos pessoas na internet sendo ministradas pela palavra. Pessoas que estão recebendo a palavra no mundo inteiro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. É isso mesmo? Oh, aleluia! Primeira Pedro. Foi isso que eu falei, né? 1 Pedro. Quase. Primeira vez que eu erro esse ano. Desejais, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, com avidez, como os crentes de Bereia. Desejai ardentemente. E aí, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai tentar traduzir o que é esse desejo ardente. Qual é a intensidade desse desejo ardente? Ele vai tentar detalhar, foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer um exemplo natural, para tentar traduzir como se processa esse desejo. Qual é a intensidade desse desejo? O tamanho desse desejo que a gente deve ter pela palavra. Ele diz, desejai ardentemente, com toda a avidez, o genuíno leite espiritual, ou melhor dizendo, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele o resultado só vem quando eu desejo ardentemente. O resultado só vem quando eu desejo com toda a avidez. O resultado só vem quando eu desejo como uma criança recém-nascida. O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Veja, o crescimento para a salvação ele não é dado a qualquer um. É por isso que o pastor Eliezer estava falando sobre nanismo espiritual, essa manhã. Gente que não cresce. Gente que não cresce espiritualmente. Gente que tem 30 anos na igreja e continua agindo como um bebê recém-nascido. Continua agindo como criança. O autor aos Hebreus, ele falou de um grupo de pessoas que, levando em conta o tempo decorrido, eles já deviam ser mestres. Mas ainda precisavam de leitinho. Porque não é só receber a palavra. Ou melhor, não é só estar num ambiente onde a palavra está sendo pregada, mesmo que seja a palavra da verdade. Não é só ouvir, é desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida deseja o leite materno. Para a criança recém-nascida, aquele desejo é uma questão de vida ou morte. Um bebê recém-nascido, ele não quer o leite da mãe por uma questão de gosto ou de preferência. Não tem um nenenzinho recém-nascido que, não, mamãe, eu não gosto de leite, eu quero café puro. Quero um cappuccino. Você já viu o bebê pedindo cappuccino? O neném recém-nascido, ele só tem aquele alimento. É o único tipo de alimento que importa para ele. É o único tipo de alimento que tem importância para ele. É o único tipo de alimento vital para ele. É com essa intensidade que a gente tem que desejar a palavra. É o que mais a gente tem que desejar. É com a intensidade dessa criança. É uma questão de vida ou morte. Isso é desejar com avidez. A igreja dos crentes de Bereia entendeu isso. Eles desejavam a palavra com avidez. Os caras eram famintos. Pessoal cheio de fome da palavra. É bom falar com gente assim. Você não precisa se esforçar muito, não. Você sabe que quando a gente está num ambiente onde os crentes têm fome pela palavra, quando a gente está num ambiente onde os crentes têm desejo pela palavra, desejo ardente pela palavra, são crentes ávidos, eles têm avidez pela palavra, sabem receber a palavra com toda a avidez. Esse é um ambiente onde a gente só pega o microfone e Deus faz. Não tem muito esforço. A nossa responsabilidade, a gente que prega, é só ficar antenado, ligado com Deus. Porque a conexão, ela é... Fala aí, quantos gigantes? É uma conexão poderosa com Deus. É banda mais do que larga. Vem direto do céu. Vem do trono, é fresco. Começa a fluir, começa a fluir, começa a fluir. Não dá para a gente processar. Se você botar um reloginho lá para medir quanto está sendo download, não tem como medir, vai estourar o reloginho.
vem muita informação, vem muita instrução, vem muita revelação, porque o povo puxa. O download começa a acontecer, tem um processando ali, um recebendo ali, outro recebe cura, outro recebe milagre, outro recebe a palavra, outro prospera, começa a puxar, começa a fluir. Oh, aleluia! É por isso que essa igreja se tornou um referencial. A igreja de Bereia. É por isso que nós somos como os crentes de Bereia. As pessoas dizem, nós somos como os crentes de Bereia, porque quando a gente prega, quando a pessoa prega, a gente fica procurando na palavra. Isso não é ser bereiano. A primeira qualidade dos crentes de Bereia. A primeira qualidade dos crentes de Bereia é a primeira qualidade dos crentes de Tessalônica. Não é fome. A primeira qualidade dos crentes de Tessalônica, fome é uma das qualidades. Mas a primeira qualidade, você está me atrapalhando. A primeira qualidade é receber a palavra com a alegria do Espírito, mesmo no meio de muita tribulação. Eles faziam tudo que a igreja dos Tessalonicenses faziam, mas eles também recebiam a palavra com toda a avidez, com um desejo ardente. Não era só porque eles conferiam aquilo que era pregado com a Bíblia. Não era só isso. Nós somos como os de Bereia, porque tudo que é pregado a gente procura na palavra. Essa foi a última qualidade. Eles puxavam a palavra, desejando a palavra, aquilo ardendo no coração deles, paixão pela palavra. Eles não viam a hora de chegar logo no culto, não viam a hora de se encontrar logo com o ministro. Tem gente chegando, meu Deus, eu preciso receber a palavra. Sabe aquela expectativa que está chegando a conferência, está chegando o congresso, está chegando o culto, está chegando a oportunidade. Às vezes é só estar junto no almoço, sentar no McDonald's com o pastor Eliezer, é receber de Deus. Aleluia! Está sentado. Sabe quando a Bíblia fala de Paulo aprendendo aos pés de Gamaliel? É sentar junto com alguém. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Júnior. Eu lembro que ele falando sobre o relacionamento dele com o pastor Humberto. Ele disse que ele aprendeu a honrar o dom e os ministros. E ele disse que um pouquinho de tempo de conversa, ele consegue receber pérolas preciosíssimas. Pouco tempo que eu vi com o pastor Eliezer, eu recebo revelação. Eu recebo de Deus. O pouco tempo que ficamos com o pastor Vavá, recebemos de Deus. Sabe, são referências. E não é só o que eles falam. Você começa a receber. Puxa, a gente deseja aquela oportunidade. A gente não foi para São Gonçalo para bajular o pastor Eliezer. Ele nem gosta disso. Eu fui para receber de Deus. Oh, aleluia! A igreja dos crentes de Bereia era assim. Agora, eles também, como diz o versículo 11, do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras. Então veja só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eles examinavam as Escrituras que eles desejavam com toda a avidez. Às vezes as pessoas confundem esse versículo que fala sobre os crentes de Bereia com o espírito crítico. Eles não estavam recebendo a palavra com espírito crítico. Eles estavam desejando ouvir a voz de Deus. Eles estavam desejando receber de Deus. E quando eles receberam de Deus, eles conferiam a palavra com as escrituras que eles possuíam naquela época. Não é ter uma postura de juiz. Não, isso aí que ele falou não está de acordo com a doutrina, não está de acordo com a visão, não concordo com isso. Não, eu não estou aqui para concordar ou discordar, eu estou aqui para receber de Deus. Nós já alcançamos um nível de maturidade onde a gente consegue reter o que é bom. A gente já tem as nossas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal.
Então conferimos com a palavra aquilo que é ministrado. Eu desejo de Deus. O que não for de Deus, eu não vou receber. Mas eu não vou jogar tudo fora porque uma coisinha não é de Deus. Pode ser que 80% seja de Deus, 20% não. Eu jogo os 20% fora, mas eu me alimento dos 80%. Porque eu não sei se você reparou, Deus fala conosco quando o pregador está falando, mas o pregador continua sendo gente, sendo homem. E ele pode errar. Porque o pregador, o mestre, ele está no mesmo processo que a gente, no processo de aperfeiçoamento. Ele não sabe tudo, ele não é onisciente. Ele tem que crescer, ele tem a responsabilidade dele de crescer, de se aprofundar, de conhecer mais, de falar o que está alinhado com a doutrina, com a sã doutrina. Mas pode ser que ele erre. Isso não vai mudar o meu desejo pela palavra. Eu só vou dar uma avaliada. Eu recebo e julgo pela palavra. Não com o espírito crítico. Então, os crentes de Bereia, eles julgavam, eles recebiam a palavra. Recebiam. Diga, recebiam. Eles recebiam. Eles primeiro recebiam. Depois, eles conferiam. Eles não estavam fechados para a palavra. Eles não estavam com um espírito tão crítico a ponto de não receber nada. De não receber de ninguém a não ser dele mesmo. Deles mesmos. Não, eles estavam com o coração aberto. Desejando a palavra. Eles já iam puxar do dom. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de conferir se o que foi falado está em linha com a palavra e com o testemunho que a gente tem no coração. Porque pode ser que no meio da pregação alguma palavra pessoal saia para eu fazer uma determinada coisa, e eu não devo fazer essa coisa só porque o pregador mandou eu fazer, ou porque ele entregou uma revelação. Eu preciso conferir com a palavra e eu preciso conferir com um propósito de Deus para a minha vida. Porque as manifestações do Espírito vão testificar com o que o Espírito fala no seu coração. Porque na nova aliança nós somos guiados por dentro. Então eles aprenderam a receber a palavra com toda a avidez, examinando, era um processo que acontecia ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles desejavam, eles examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, todos os dias. Eles não tinham uma relação com uma palavra só para julgar a pregação, todos os dias. Meu Deus, aquilo que Eliseu falou no culto de oração, estou pensando sobre aquilo, eu recebi, mas eu estou considerando, ele falou isso, e aí eu leio lá a passagem que o Eliseu leu quando ministrou, eu dou uma conferida, meu Deus, é tremendo, e eu continuo meditando naquilo, falando sobre aquilo, lendo mais sobre aquilo, me aprofundando naquele assunto, Deus começa a falar comigo, a porta da palavra se abre, todos os dias eles examinavam as Escrituras acerca daquilo que eles desejaram ouvir de Deus. Com toda a avidez, com um desejo ardente, com paixão. A fome pela palavra, ela só aumenta. Você deseja, você ouviu, você avalia o que está escrito, vê, continua nessa relação. É uma relação crescente. Vai crescendo, você vai se alimentando mais, recebendo mais, se aprofundando mais. Na verdade, gente, a gente tem dito isso. O rema é fantástico, maravilhoso. A gente indica, a gente está sempre mandando pessoas fazer o rema, a gente tem várias pessoas que vão se graduar da nossa igreja esse ano, outras se graduarão o ano que vem, e a gente vai ter mais gente fazendo rema, a gente está crendo no rema para a Baixada Fluminense, a gente sabe que é da importância que o rema tem. Mas os assuntos que são tratados no rema, eles não se esgotam com o fim da matéria. Eu fiz o rema em 2000, né? O primeiro ano foi 2000.
A primeira matéria que a gente teve foi Fundamentos da Fé. No dia que eu fiz a prova de Fundamentos da Fé, foi o último dia de aula, terminou aquela matéria. O assunto terminou? É óbvio que não. Eu estou aprendendo sobre Fundamentos da Fé até hoje. Não é só ter oito aulas, é se aprofundar no assunto. É continuar aprendendo acerca do que você ouviu. É crescer naquilo. Ah, mas hoje eu já sou professor do Rema, não preciso mais aprender. É óbvio aí que preciso muito mais. Não chega. O diploma do Rema não é o fim do caminho. É o fim de uma etapa, começo de outra. Então a gente precisa crescer, a gente precisa desejar. Se a gente quer ter resultado, se a gente quer que Deus olhe para a gente e diga: os crentes de Mesquita são mais nobres que os crentes de Bereia. A gente tem que fazer tudo que os crentes de Tessalônica fizeram. A gente tem que fazer tudo que os crentes de Bereia fizeram. E mais alguma coisa. Aleluia! A Bíblia não diz que eles corriam quando recebia a palavra. A gente já corre. A gente já faz algumas outras coisas. Sabe, a gente precisa amar essa palavra, gente. A gente precisa ser apaixonado pela palavra. Ter esse desejo ardente crescente dentro da gente. Cada vez mais motivado pela palavra. Cada vez mais entusiasmado com a palavra. Eu já disse que tem gente que se entusiasma com música, com músico, com cantor. Eu não estou criticando, mas a gente tem que ter um entusiasmo muito maior com a palavra. As pessoas pagam uma fortuna para ir para determinados lugares e determinados shows, para ver cantor, para tocar em cantor, para segurar no cantor, para pegar autógrafo, para tirar foto. Tem gente que e eu não estou criticando, se tem dinheiro para gastar, que gaste. Mas quando a gente tem a oportunidade para receber a palavra, não tem que fazer continha. Não tem que dizer está caro. Meu Deus, esse ano está puxado a conferência de ministros. Esse ano o congresso de homens, Scott Webb lá em Taubaté, está meio puxado. Não está puxado nada. Como é que você vai medir o que a gente vai receber? Ou você vai colocar uma tabela de preço para receber a palavra? Tá, é pouco. R$150 a inscrição para participar do evento com Scott Webb. Tá caro? Quanta bobagem a gente já gastou com R$150? Quanta besteira que não tem nenhum sentido. Tá lá empoeirando lá em casa. Sem uso. Não produziu nada de bom para a minha vida. Não me acrescentou nada na minha vida espiritual. Sabe, tem umas falas nossas que não está alinhada com o que a gente fala sobre prosperidade. É a expressão da verdadeira mentalidade de miséria. Uma mentalidade de prosperidade, uma mente próspera, um entendimento, uma revelação sobre prosperidade, sempre exalta a palavra. Porque a gente sabe que a prosperidade vem da palavra. Porque a gente sabe que a gente só está prosperando por causa da palavra. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu tenho uma linguagem de gente próspera, eu estou sempre valorizando a palavra. Nada é mais importante do que a palavra. Meu Deus, esse ano ficou R$2.000 e poucos para ir na conferência de ministro. Graças a Deus, aleluia. A gente vai ter como pagar. Porque o que está movendo a gente é o desejo pela palavra. O desejo ardente por receber a palavra. Meu Deus, Deus sabe como eu queria ter entrado pelo computador e chegado lá em Campina Grande, na conferência de ministros do Nordeste. Eu queria estar lá. Eu queria ter um jeito de entrar ali. Eu queria estar correndo lá junto com o pessoal. Eu queria estar recebendo aquela palavra de pé. Eu recebi. Mas eu queria mais. Tá perto, tá no ambiente. Não deu para ir lá. Aí vai ter a conferência aqui no Sudeste. Aí eu vou ficar fazendo continha. Não, tá não sei quanto. E como é que vai ser? Vou ter que deixar de fazer isso? Vou abrir mão disso? Esse ano está difícil? Que está difícil? Edifício é um lugar que a gente vai, que Deus vai dar para a gente. Está difícil nada, o nosso Deus é provedor, aleluia.
Como o Rogério disse hoje, por nossa causa. Sabe que o recurso vai chegar para você ir na conferência de ministros? Por sua causa. O dinheiro vai chegar. Fica tranquilo. Agora muda a linguagem. Eu não tenho problema nenhum se você chegar para mim e disser, vamos comer um peixe ali, só que aumentou, está um pouquinho caro. Não tem problema nenhum. Agora, não diga para mim que está caro receber a palavra. Por favor, fala para outra pessoa, vai reclamar da vida com outro grupo de pessoas. Para mim, não diga, não reclame de preço de conferência, de preço de livro. Não reclama comigo. Porque eu sei que você já gastou dinheiro em outras coisas. Então não vem reclamar comigo. Não vem dizer que R$50 aquele livro? Paga uma fortuna em outras coisas. Gasta um dinheiro para comer no restaurante. Come, se alegra, no dia seguinte está descomendo o que comeu. Pode não falar, você está filmando. Aí para comprar um livro está caro. R$40, meu Deus, R$42. A palavra que entrar no seu coração, ela não vai sair de você. A palavra que é pregada, ela não volta para Deus antes de prosperar naquilo que ela foi designada. O que eu vou receber de uma leitura de um livro, o que eu vou receber de uma pregação, de um DVD de mensagem, não se compara com a melhor comida desse mundo. Comi caviar com lagosta, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Está tudo lá no vaso no dia seguinte. Agora a palavra está no seu coração. A palavra não sai daí de dentro. Coma a sua lagosta, coma seu caviar, coma a sua picanha, a costela lá do Outback. Coma o que você puder comer, que você tiver dinheiro, vá lá mesmo, desfruta do melhor dessa terra. Mas coloca a palavra no lugar que ela deve estar. Exalta a palavra. Nada é mais importante do que a palavra. Amém. Aleluia, aleluia. Esse ano, a gente ainda vai fazer viagens com propósito, nesses 6 meses. Mas o ano que vem, a gente vai viajar mais ainda. Aleluia. Gente, a gente tem que amar a palavra. Aleluia. Tinha uns camaradas lá em Tessalônica, que eles amavam a palavra. Sabe, quando a gente ama a palavra, a gente puxa ministros que a gente honra. Você imagina o apóstolo Paulo chegando em Tessalônica. O cara tinha sido perseguido, apanhou lá em Filipos, ele estava apanhando, sofrendo um monte de perseguição. Mas alguma coisa estava puxando ele para Tessalônica. Tem gente que na primeira pancada desanima. Eu tenho um monte de amigo meu que desistiu de igreja. Líder. Pancada. Tapa na cara. Mas o desejo que a gente tem pela palavra, gente, nós somos uma igreja faminta. Que ama a palavra. Que deseja ardentemente a palavra. O nosso desejo pela palavra já trouxe algumas pessoas aqui. Vai trazer muito mais. Aleluia. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Qual é a intensidade do seu desejo? Como é que isso está? Como é que isso está crescendo dentro de você? A Márcia estava me falando que ela estava lendo o livro Generais de Deus. E não dá vontade de parar, né? Começa a ler, não vou me programar, vou ler um capítulo. O desejo começa a crescer. Oh, aleluia!
você começa a desejar e as coisas começam a aumentar. Não dá vontade de parar. Você vai para o Adora a Deus, aí já fica, meu Deus, vai ter congresso de homens, conferência de ministros, Scott Webb, conferência de homens e mulheres lá em Campina Grande, conferência de prosperidade, sinais e maravilhas, Tulsa. Você quer mais? Sabe, a gente gosta de passear, é bom que a gente ir nos lugares, mas se der para juntar, não vou dizer a fome com a vontade de comer, pode ser também a fome da palavra. Se a gente puder juntar as coisas, se o meu passeio, se o meu lazer, se o meu turismo tiver associado à palavra, ao receber a palavra, ao se expor à unção, oh meu Deus, a nossa vida vai ser maravilhosa. Oh, aleluia, aleluia. Você vai para a praia de manhã, mas de noite você está recebendo a palavra, está recebendo imposição de mãos, está conhecendo os lugares, está tirando foto, mas depois você está junto de alguém ali, sendo abraçado, conhecendo gente nova. Oh meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh meu Deus. Eu tinha um sonho de ir a Tulsa, de conhecer o campus do Rema e participar de um evento lá. Eu vou em fevereiro. Mas eu posso, enquanto estiver lá, ou assim que acabar, fazer outras coisas. Eu não vou para fazer outras coisas, para ir em outros lugares. Eu vou para Tulsa. O que vier a mais é lucro. Eu quero conhecer, eu tenho um desejo muito grande de ir à igreja da Zona Norte de Recife. Eu sei que Deus tem um propósito para eu ir lá. Eu vou lá para receber alguma coisa de Deus. Eu tenho isso no meu coração. Mas eu posso, quando estiver lá, conhecer Porto de Galinhos. Qual o problema? Viagens com propósito. Na folga a gente vai em Porto de Galinha. Mas eu não vou para conhecer Porto de Galinha. Eu vou para o Verbo da Vida de Recife, Zona Norte de Recife, sentar lá e receber de Deus o que Deus tem para mim. Deus tem um negócio para mim lá, uma coisa vai acontecer. Para eu receber de Deus, algo de Deus. Ninguém precisa nem me ver que eu estou lá. Só vou sentar lá no meio do povo lá e receber de Deus. Algo que eu tenho no meu coração. Da mesma forma, eu quero ir a Campina Grande. Eu fui em 2000 em Campina Grande. Quero ir de novo. Algo é alguma coisa que precisa acontecer na minha vida. Mas isso não me impede de, na folga, conhecer um outro lugar. Sabe, quando a gente ama a palavra, a nossa vida começa a ter um outro sentido. Oh, aleluia! Aleluia! A gente tem vontade de fazer um cruzeiro, eu e Josi. A gente merece também. Hoje é nosso aniversário de casamento. Mas o meu desejo hoje é que a gente tivesse uma conferência no cruzeiro. Aí eu ia no cruzeiro, conhecer aí os lugares, mas ia estar recebendo a palavra. Imagina uma conferência do Verbo da Vida num cruzeiro. Cruzeiro Verbo da Vida. Recebendo uma palavra da Mama Jen, do apóstolo Guto, Silvia. Que coisa tremenda, hein? Vamos dar ideia? Aleluia, aleluia. Tem alguns lugares do Rio que eu quero voltar e que eu quero conhecer. Pontos turísticos que eu quero ir.
Mas eu vou com o apóstolo Serjão em novembro. Vou com o pastor Eliezer em dezembro. Aleluia. Gaste o seu dinheiro com sabedoria. Gaste o seu dinheiro com sabedoria. Tem vontade de ir para um outro país, aí vai de qualquer jeito, sem propósito, só para ir para dizer que foi numa outra nação. Vai para Angola, vai para Moçambique. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque nós somos uma família que ama a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão nos assistindo na internet. Obrigado porque o desejo e a fome pela palavra está aumentando. Obrigado, Pai, porque milagres estão acontecendo. Receba a sua cura, receba o seu milagre. Aquilo que Deus tem falado a você pode se manifestar agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por sabedoria e direção para o investimento do dinheiro das férias. Obrigado por direção para que o dinheiro seja gasto com sabedoria. Oh, aleluia. Obrigado porque somos prósperos. Obrigado porque estamos vivendo e viveremos mais ainda em abundância, em ampla suficiência, mas também obrigado por sabedoria para investirmos num tesouro que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba. Aleluia! Aleluia! Obrigado por não estarmos o tempo todo pensando no que é daqui, mas pensando nas coisas que são do alto. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Carro pode ser uma necessidade, de fato é, a gente precisa de um carro. Mas tem coisa mais importante que carro. Oh, aleluia! O que você pode receber numa conferência, o carro não pode dar para você. O que você pode receber numa viagem com propósito, um passeio não pode te dar. Obrigado por sabedoria, Senhor. Obrigado por escamas caindo dos olhos essa noite. Obrigado por uma visão limpa, clara. Aleluia! Aleluia! Tem alguém aqui essa noite sentindo alguma dor ou com alguma enfermidade? Precisa de oração? Faz isso com a mão. Tem alguém? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, irmã Janete. Tem mais alguém? Qualquer que seja dor ou enfermidade, fica aqui de frente para mim. Encavou. Se quiser sentar, pode sentar. Bota a cadeira para ele. Encavou, senta aqui. Mais alguém? Tem mais alguém? Dor na coluna. Alguém com dor na coluna? Aqui assim? Ok. Tem mais alguém? Fica aqui, faz uma. Fica aqui. Aleluia. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Venham aqui os ministros de cura que estão sendo treinados. Eliseu, Gerson, Márcia e Anderson. Com 4 pessoas aqui, cada um ora por um. Pode ministrar.
Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o teu sangue tua cruz, mostra-nos tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.